O futebol hoje não te incomoda não, é? Desde que como as coisas tá. Como assim? Rapaz, você assiste o jogo, você para pra olhar assim, você vê pouco drible, você é mais posse de bola, é mais tático, a defesa, bloco baixo, bloco alto, tal, aquele negócio todo. Mas não tem jogada de improviso, aquela Só os jogada. caras tocando um lado pro outro. Passe lateral, aquela jogada de improviso que a gente via os caras antigamente fazer, hoje em dia é muito Poucos difícil. partindo pra cima, não tem. Não falo nem dos craques assim, que ainda tem alguns, mas não tem aquele diferente, aquela magia, sabe? Que você fala, pô, eu quero parar pra assistir isso daqui. Que hoje em dia a gente fala que é aura, né? O jogador assim. Qualquer jogador que faz isso, ele vira aura, ele tem aura. Por que será que deve estar acontecendo isso? Rapaz, é meio complicado falar isso porque, tipo assim, a gente que assiste futebol, assim, que a gente pegou, né, o início da era Guardiola e tal, o negócio do toque de bola, da movimentação, eu acho que ele revolucionou, né, teve uma revolução, mas teve a parte boa e teve a parte ruim. E a parte ruim é isso aí, né, com posse de bola, negócio de marcar alto, pressão alta e tal. O futebol tá mais físico, né? Para você correr, tem que correr. Tem jogador que corre 13, 14 quilômetros. E eu tava até vendo, né, um comentarista falando esse dia sobre isso. De como o futebol era nos anos 90, 80, 2000 para hoje em dia, né? Que antigamente eles corriam 6, 7 quilômetros. Hoje em dia corre o dobro. Então, esse tipo de jogada, para você fazer, fica mais complicado, porque você vai estar mais correndo, né, mais físico, do que provavelmente com uma bola nos pés para poder fazer algo diferente. E não é só porque o campo aumentou 16 metros, como já diziam, o fechou. Os jogadores estão cada vez mais monitorados, tanto no que comem, quanto no que fazem, o quanto eles dormem, por exemplo. Então tudo é monitorado, né? E agora, será que talvez esse excesso de controle que não está injeção no futebol? Eu vi Neymar falando, né, no vlog que ele tá fazendo, a infância dele, o local onde ele jogou quando era mais novo e tal, e ele bateu muito nessa tecla na maior parte do vídeo, né, da morte, entre aspas, digamos assim, do futebol de rua, né, aquele futebol onde a gente era mais novo e normalmente tava cara mais velhos e tinha esse enfrentamento. E a gente não tinha esse medo, né, de driblar, de ir pra cima. De tomar a queda, de topar um dedo. De apanhar. Por incrível que pareça, quanto mais isso acontecia, mais jogava, mais dava vontade de jogar e tal. E quando a mãe não deixava sair, que a gente saía e vinha, chamava um amigo para o amigo tentar pedir para a mãe para ver se liberava. Ou a gente segurava o cara que, o dono da bola, né? Normalmente o dono da bola que tinha menos qualidade, a gente, não vai não, joga do meu time quando acabar o bravo. Mas é isso, hoje em dia a gente vê cada vez menos futebol em rua, em praça, e um dos fatores, né, do futebol tá também, acho que é isso. E, assim, claro, a gente não vai falar sobre o porquê de ter menos pessoas, crianças, principalmente adolescentes, jogando menos bola na rua. Tem a questão da segurança também, né, que hoje está cada vez mais violento. Mas também a questão das redes sociais impacta muito em relação a isso, né? Crianças estão trocando muito a atividade física justamente por isso. E é meio complicado quando você falou aí desses bares de rua que a gente jogava. Eu lembro, um dia desses eu fui comprar pão e há muito tempo eu não via meninos jogando bola aqui perto. E aí eu vi eles arrastando o banco e fazendo o golzinho, e eu fiquei feliz da vida por isso, porque isso diminuiu muito, né? Eu fui criado jogando golzinho, acho que você também, a gente jogando aqui, tomando a reclamação da mãe e pai querendo ir embora e quebrando planta, enfim. E isso fez a gente, apesar de a gente não ser jogador, isso a maior parte dos jogadores que passaram por isso que tiveram uma experiência nesse sentido, né? Apesar de começar o futebol muito cedo, de ter essa experiência do futebol de rua com pessoas de rua, né? Eu acho que o Neymar fala muito nesse sentido, de que a gente, num contexto brasileiro, a gente tentou tanto espelhar o europeu por europeu, ter um padrão
mais estruturado, por ter mais investimento e tudo mais, por ter, vamos dizer que o melhor futebol do mundo, entre aspas, Sim. que a gente acaba esquecendo a nossa essência. E é engraçado que os próprios times de fora, quando eles vão buscar jogadores, a maior parte são não só brasileiros, mas sul-americanos, né? Principalmente os brasileiros. E agora eles estão buscando cada vez mais cedo. Antes os jogadores eles faziam carreira aqui para depois eles ir para fora. E agora eles já começam fazendo lá fora. E aí é um pouco complicado que vai gerando esse engessamento porque não cresce na cultura daqui. O Neymar, ele traz o ponto de vista dele porque ele já saiu daqui, ele já, vamos dizer que ele conquistou, ele já saiu daqui, ídolo do Santos, por exemplo. Ele já saiu daqui, eu acho que em torno de uns 23, 24 anos. Isso. Então já jogava a Copa do Mundo, já era o 10 da seleção. Então era assim antigamente. O primeiro jogador jogava aqui, se destacava no clube, ia para a seleção para depois ele ir para a Europa. E agora é um caminho inverso. E aí, quando chega lá fora, vem toda essa questão física que ajuda muito sim, mas aí perde o talento. Ou pelo menos esse talento não aparece tanto como deveria. E por que o drible é mais importante? Porque o drible justamente ele é a jogada de maior risco. Porque a bola é como uma miragem. Se a gente pensa, se você tiver a bola, eu estou jogando contra você. Eu não tenho como ele atacar. Porque se eu só faço gol, se eu só faço uma jogada com a bola, se a bola está contigo, eu não tenho como atacar. Mas ao mesmo tempo, às vezes esse excesso de controle de ter a bola, eu não posso perder a bola, faz com que essa posse de bola não seja vantajosa. Porque eu só fico trocando um lado por outro, não crio jogadas. E aí fica algo engessado. Eu fico com tanto receio de perder a bola que aí eu não crio algo diferente. Sim. E aí Guardiola passa por isso agora, né? Com o Cherki. Ele quebrando a cabeça com o Cherki, botando a mão na cabeça. Só que é um jogador que ele não abre mão, porque é o jogador que faz diferente, como você falou aí. É o jogador que a gente vai pro estádio e espera algo diferente. Hoje a gente tem poucos exemplos, né? Olise, Yamal, até o brasileiro, para você citar um jogador assim é meio complicado, porque a maior referência que a gente tem hoje é o Neymar, não tem como. E dos novos jogadores que tem, o mais próximo dele é o Estevão, que tira uma jogada diferente, um gol que ele fez recentemente, né, contra o Barcelona, que ele sai cortando 2 ou 3 marcadores e faz um gol de direita. Então é um jogador que a gente vai pro estádio e fala assim, rapaz, esse cara hoje vai valer o ingresso, vai fazer algo diferente. Exatamente, e o problema dessa tática moderna é que ela proíbe esse erro, né? Porque os clubes que vão buscando o controle, eles sacrificam, na verdade, essa imprevisibilidade. Porque o próprio Cherki calou a boca do Guardiola. O Guardiola, ele tem uma entrevista que ele fala sobre isso, que ao mesmo tempo que dá vontade de beijar o Cherki de tão coisa boa que ele faz, tem momentos que ele dá vontade de bater no Cherki, porque vai justamente contra o que ele quer fazer. E o Cherki, ele sabe disso, ele sabe que ele é diferente, que numa jogada individual ele pode, apesar de às vezes ele não ter uma obediência tática que falam tanto no futebol de hoje, ele é um cara que com uma jogada ele pode abrir uma chance muito maior de gol, e isso é o diferencial. E eu tava até vendo mais do futebol dele e tal, e teve uma entrevista dele que me chamou muita atenção, que foi o fato dele de falar, né, dos números dele e tal, e ele falou bem assim, não, eu não me preocupo com os números, eu jogo para que a essência do que eu vi de futebol antigamente continue viva, né, com dribles, com jogadas desconcertantes. Então isso também é muito importante, né, porque a gente vê os números, o que Messi e Cristiano Ronaldo fez em relação a jogar futebol e números, é algo que eu não sei se a gente vai ver novamente, né? E é inalcançável, tem marcas que são inalcançáveis. E acho que eles dois conseguiram atingir isso. Então, para acompanhar, são dois fenômenos, né, do futebol, da natureza. Então, quando a gente se preocupa mais com os números do que com o próprio jogo em si, né, fica muito monótono, fica muito robotizado. E tem muita coisa que não aparece nos números, né? Nos números, né? Então, o futebol com a arte, né, do improviso, que nada melhor do que a seleção brasileira, que ganhou 5 Copas, assim, tendo jogadores com dribles desconcertantes
jogadores que no mundo todo, todo mundo fala, Ronaldinho, né? Ronaldo, os mais antigos falam de Romário, de Bebeto, e até puxando na Pelé, né? Os mais antigos mesmo. Então, tipo assim, o mundo todo se espelhou no futebol da seleção brasileira, de como jogavam, do que faziam em campo. E se a gente for trabalhar com dados, por exemplo, se a gente for pegar em comparativo as 5 principais ligas, né? Que a gente tem a Premier League, a Ligue 1, a La Liga, a Bundesliga e a Série A. A Premier League acaba liderando justamente na quantidade de dribles certos, né? Por partida. Sim. 18 a 21, depois vem a Ligue 1 ali, 18 a 20, a La Liga de 12 a 18 e a Bundesliga é empatada de 7 a 8 dribles por partida em que dão certo, que aí são dados inclusive da Opta. Na Liga Brasileira, a gente também tem um paralelo muito interessante. O Brasileirão Série A, por exemplo, desse ano, 2026 até o momento, né? Lembrando que a gente ainda está na primeira fase do Campeonato Brasileiro, ele já está entre 18 a 22 dribles por partida, então a gente ainda produz muitos dribles, apesar de não necessariamente tão dribladores, porque a gente tem inclusive uma safra muito grande de técnicos estrangeiros que acabam trazendo esses modelos mais modernos e aí consequentemente vem essa ideia de controle. A gente pega até uma fala do Bielsa, né, que é o técnico da seleção do Uruguai, e ele fala que o futebol, claro, pela questão das redes sociais e tudo mais, cada vez mais pessoas têm acesso à internet e têm acesso ao futebol, por exemplo. Mas ele é cada vez menos atrativo, porque como você falou, na medida que tira imprevisibilidade, fica um jogo chato, fica um jogo monótono, eu não quero assistir aquele jogo. Eu não quero assistir um jogo da 18ª do Brasileirão, que ninguém quer atacar, que todo mundo quer fazer chuveirinho, ou até da própria, os jogos do Arsenal recentemente estavam sendo muitos assim, né? Agora os últimos melhorou um pouquinho, mas ainda, como é que o próprio líder da Premier League, ele tem essa tática que é muita bola parada, e aí fica mais engessado, fica um jogo mais chato, fica um jogo até rudimentar, que é como começa, por exemplo, o futebol inglês, para quem não já acompanhou um pouco das origens. E aí fica chato, ninguém quer assistir um jogo. O futebol ele serve para entreter. Se você não está sendo entretido, então o futebol perde sua função. E é engraçado até porque isso acontece justamente na Premier League, né? Que é o campeonato, eu acho que mais visto do mundo. E isso acontecer é meio contraditório, né? Engraçado. Porque é o campeonato que a gente observa que é mais, digamos assim, mais disputado, que tem mais dribles, que sai muitos gols. Então, a gente vê essa exceção do Arsenal, né? E com esse tipo de jogada, a gente até acha estranho. E a gente vê o Brasileirão hoje com uma nova safra, né? De técnicos estrangeiros, muitos estão vindo para cá e resgatando o nosso próprio futebol, né? Eles vêm de fora e trazem o futebol que já é da gente, né? Que é de drible, de jogadas desconcertantes, de gols, né? Acho que o Flamengo mesmo em 2019, a galera acompanhou bastante. Tinha essas jogadas, Everton Ribeiro driblava muito, Bruno Henrique dava o tapa na frente, mas driblava curto. E são gerações que marcaram mesmo com isso, dribles, muitos gols. Então, até puxando um pouquinho mais atrás, né, o Santos de Neymar também, que foi onde nasceu um bocado de torcedor do Santos, né? Via Robinho jogar com cada drible, Ganso, Neymar. Então são jogadores que trouxeram muita gente, até que não assistia futebol, começou a assistir, a gostar, por causa desses dribles, né? É algo que foi uma caixinha de surpresa, né? Você não sabe o que aquele cara vai fazer hoje, você fica naquela. E aí, trazendo isso, gera mais entretenimento e fica mais vistoso, né? Quando a gente vai acompanhar. E quando a gente fala de futebol engessado, não é só que se tiver drible ele vai deixar de engessado. Não é só o drible, não se resume a drible, mas é o jogo mais dinâmico. Não é só, talvez, o passe pro lado. O passe pro lado, às vezes, ele é objetivo, ele constrói uma linha de raciocínio ali, ele abre mais espaço pros jogadores. Mas é um jogo mais objetivo, um jogo mais dinâmico, um jogo mais de troca de posição. E não só aquele jogo de simplesmente de ter a bola e não ter nenhuma objetividade.
que aí realmente fica algo chato, às vezes até um corta-luz é algo bonito. Então é algo que falta muito hoje no futebol moderno, a gente fica triste, mas que bom que tem equipes ainda que fazem isso, tem jogadores que fazem isso, nos dão esse ar, né? Inclusive em clima de Copa é que a gente pensa nesse sentido, né? A gente busca cada vez mais jogadores que sejam dribladores, jogadores que sejam objetivos e clubes que trabalhem essas questões, né? Porque o grande problema não é a falta de drible, é justamente esse futebol de que sempre o mais forte que ganha, o mais forte fisicamente. E os jogadores que são mais dribladores, que eles vão perder a bola, tem mais chance de você perder a bola do que você ganhar a bola, você continuar, né, ter uma vantagem sobre o marcador, eles acabam sendo prejudicados e a arbitragem precisa trabalhar isso, né? Eu lembro que quando o Neymar estava muito no Santos, a gente cita muito ele porque foi um dos que a gente mais acompanhou, se falava muito sobre a questão de ele faltar objetividade em alguns momentos, ele driblar para trás, o Ronaldo até fala um pouco sobre isso, e ao mesmo tempo dele deveria ser mais protegido pelos árbitros, porque às vezes ele tomava muita pancada desnecessária. E o futebol de antigamente tinha muito isso, só que o de hoje, já naquela época, de 2009, 2010, que ele estava surgindo, já tinha muita câmera. Então tinha porrada que ele tomava que era, eu não sei como ele não se lesionou antes. E aí você vai perdendo um pouco do espetáculo, porque os outros jogadores também, eles acabam não fugindo do jogo, mas a orientação é justamente para conservar o atleta, de ele estar bem fisicamente, que se ele se ele tentar menos dribles, ele vai tomar menos pancada e consequentemente ele fica menos exposto. E aí a gente gera um problema de gerações, né? De que vamos ter a bola que é o melhor, mas não vamos se arriscar tanto. E no futebol é preciso se arriscar. Qualquer esporte a gente precisa se arriscar. Eu vi uma entrevista esses dias de Bap, presidente do Flamengo, falando sobre isso, que ele ia fazer um processo de reestruturação na base, né? Porque hoje a gente vê as bases, como você falou aí, questão de muita força e tal, eles estão buscando fazer um processo diferente no Flamengo, que é trazer meninos com mais técnica, mais qualidade técnica, e trabalhar esses meninos do que priorizar essa questão da força física, né? E fica até de referência, né? Um modelo de referência para os clubes e tal, porque esse é o modelo que ele que quer trazer do Barcelona para cá e quer aplicar no Flamengo. A seleção brasileira já começou a fazer isso, o Michaldi ele já está monitorando, vi acho que uns 5 jogadores que já está fazendo isso, né? Inclusive um que é do Bayern, que não é muito conhecido, e já está começando a fazer esse processo de jogadores com muita técnica de trabalhar essa questão, mas isso é papo de outro vídeo. Então, na opinião de vocês, será que o futebol está ficando engessado ou não? O que é que está acontecendo com o futebol? Aqui é o Galego da Bola, assim como o Futebol Explica o Mundo, eu explico o mundo a partir do futebol. E agora estou aqui com meu primo hoje.